Eu sou João, o discípulo que Jesus amava. Hoje, quero compartilhar uma história muito especial, uma história que vivi de perto e que marcou profundamente minha caminhada ao lado de nosso Senhor. É a história de Maria, sua mãe, uma mulher de fé inabalável, de graça e de uma coragem que muitas vezes passou despercebida. Eu a conheci antes de entender plenamente quem ela era. Maria, a mãe de nosso Mestre, sempre esteve presente, silenciosa, mas firme, em todos os momentos importantes. Lembro-me bem do dia em que tudo começou, o dia em que ela me contou como havia recebido a visita do anjo. Ela, uma jovem simples de Nazaré, foi escolhida para carregar em seu ventre o Filho do Altíssimo. Quando ela falava desse momento, seus olhos brilhavam com humildade e reverência. Ela não se considerava especial, mas entendeu o peso do chamado que lhe foi dado. Maria me disse que o anjo Gabriel apareceu diante dela com uma saudação que a confundiu, chamando-a de cheia de graça. A princípio ela temeu, mas ao ouvir as palavras do anjo, que ela seria a mãe do Salvador, concebido pelo Espírito Santo, Maria não hesitou. Mesmo diante de um mistério tão grande e de consequências que poderiam ser devastadoras para uma jovem solteira, ela apenas respondeu com uma fé que me inspira até hoje. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. José, seu noivo, também foi uma peça importante nessa história. Ele ficou perplexo, como todos nós ficaríamos, ao descobrir que sua noiva estava grávida antes do casamento. Mas, assim como Maria, ele foi obediente à voz de Deus. Em um sonho, um anjo lhe explicou a verdade, e ele, com a mesma fé de Maria, aceitou seu papel como pai terreno do Messias. Maria me contou certa vez sobre a longa jornada até Belém. Com o peso da gravidez avançada, ela viajou com José em busca de um lugar onde pudessem descansar e trazer Jesus ao mundo. A dor e o cansaço eram grandes, mas ela disse que, no momento do nascimento, a paz que encheu o estábulo foi incomparável. Jesus, o Rei dos Reis, nasceu em uma manjedoura humilde, cercado de animais e palha. Maria sempre falava disso com um sorriso suave, sabendo que, embora não houvesse luxo naquele lugar, a glória de Deus estava presente. Depois do nascimento, não foi a tranquilidade que muitos poderiam esperar. Logo, José teve outro sonho, avisando-o para fugir para o Egito, pois Herodes, o rei, planejava matar o menino. E assim, a Sagrada Família partiu em exílio. Mesmo com todas essas adversidades, Maria permaneceu fiel e forte, confiando que Deus guiaria seus passos e protegeria seu filho. Os anos se passaram e Jesus cresceu. Quando ele tinha 12 anos, lembro-me de Maria me contando sobre o dia em que eles o perderam durante a Páscoa em Jerusalém. Eles o encontraram no templo, debatendo com os mestres da lei. Ela não compreendia completamente naquela época, mas já via os sinais de que Jesus estava destinado para algo muito maior. Quando ela o questionou sobre por que ele havia ficado para trás, ele respondeu: "Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai?" Maria guardava todas essas coisas no coração, como tesouros que ela tentava compreender. Mas o verdadeiro teste de sua fé viria anos depois, quando Jesus começou seu ministério público. Maria o seguiu de perto, às vezes de longe, observando-o curar os enfermos, pregar aos pobres e desafiar as autoridades religiosas. Ela sabia, mais do que qualquer um de nós, que seu filho não era apenas um profeta, mas o próprio Filho de Deus. Ainda assim, a dor dela era imensa. Ninguém conhecia Jesus como ela, e, no fundo, creio que ela sabia o que estava por vir. Aquele dia no Gólgota, quando ele foi crucificado, foi o mais difícil. Eu estava lá, ao lado dela. Vi a espada de dor atravessar seu coração, como o velho Simeão profetizara quando Jesus ainda era um bebê. Ela permaneceu firme aos pés da cruz, chorando silenciosamente, mas sem desespero, pois sua fé era maior do que sua dor. Quando Jesus olhou para mim e para ela, suas palavras ainda ressoam em minha mente: "Mulher,
eis aí o teu filho, e para mim, eis aí a tua mãe. A partir daquele momento, a tomei sob meus cuidados, mas, na verdade, foi ela que cuidou de mim com sua sabedoria e fé. Depois da ressurreição, Maria permaneceu conosco, silenciosa e fiel. Ela fazia parte da comunidade de crentes, orando e esperando o retorno de seu filho. Sua presença era um lembrete constante da humanidade de Jesus, de sua origem humilde e do imenso amor de Deus por nós. Agora, ao contar essa história, percebo o quanto Maria foi e é um exemplo para todos nós. Sua vida foi um reflexo perfeito da confiança em Deus, da humildade diante de grandes mistérios e da perseverança em meio à dor. Ela foi, sem dúvida, a primeira a acreditar em Jesus, e sua fé nunca vacilou. Para nós, apóstolos, ela foi mais do que a mãe de nosso Mestre. Foi um modelo de devoção e força inabalável. Maria, a mãe de Jesus, não foi apenas escolhida para trazer o Salvador ao mundo, mas para nos mostrar o que significa entregar-se totalmente à vontade de Deus. Hoje, mais do que nunca, sou grato por ter caminhado ao lado dela e aprendido com sua vida. Deixo escrito aqui esse relato verdadeiro da Mãe Cristo, para futuras gerações, e que Deus os abençoe a todos. Até breve.